A Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, fez um alerta para a tendência de aumento dos casos de Covid-19 em todas as regiões do país durante a última semana epidemiológica. Ao todo, desde o início da pandemia, o Brasil tem mais de 660 mil óbitos e mais de 30 milhões de casos da doença confirmados oficialmente. Para repercutir o cenário da pandemia do país, o Revista Brasil TVT conversa agora com Karina Calife, que é professora e médica sanitarista. Olá, professora Karina Calife, prazer falar com a senhora, seja muito bem-vinda. Prazer conversar com vocês, Cosme, muito obrigada. Professora, a gente passou um tempo, digamos assim, de estabilidade, com uma certa tranquilidade. Governadores, prefeitos se adiantaram, flexibilizaram normas de segurança. Agora, a gente já começa a perceber um aumento de casos de Covid-19. A minha pergunta, professora, o cenário atual da pandemia foi precipitado flexibilizar várias medidas de segurança? Bom, Cosme, primeiro dizer que sim, foi precipitado, porque a pandemia, ela não acaba por decreto, não tem como se fazer isso, né, da gente tomar essa decisão. E algumas dessas atitudes, dessas decisões, elas não tinham em nenhum momento, nunca tiveram, vamos dizer assim, um suporte do ponto de vista técnico, científico. Eu vou falar aqui em relação, por exemplo, à liberação de uso de máscara em lugar fechado. Isso é uma coisa que nunca deu para entender, porque essa possibilidade, ela, para mim, nunca existiu. Então, eu, pelo menos, nunca deixei de usar, e essa é a orientação, é isso que a gente vê em todas as orientações de OMS, em todos os levantamentos que a gente tenha em relação às melhores evidências científicas, né? É claro que sim, a gente viveu um período que a gente pode dizer de trégua em relação ao cenário epidemiológico, isso aconteceu. E não aconteceu à toa, aconteceu por algumas ações que também são fundamentais no enfrentamento à pandemia. Entre elas, a vacinação, que a gente teve uma vacinação importante, em massa no Brasil. Acho que o Brasil tem essa resposta, e se a gente falar de São Paulo, especialmente São Paulo, apesar da desigualdade que a gente tem no país, mas não se compara com a desigualdade em outros locais do mundo. Então, o resultado da vacinação foi uma das coisas que nos levou a essa trégua, né? Além desse resultado da vacinação, uma outra coisa que aconteceu foi, já devido à flexibilização que a gente teve no final do ano, aquela grande onda que a gente teve de Ômicron ali no início de janeiro. Então, essas duas coisas juntas fizeram com que a gente entrasse nesse período de trégua, porque a gente diminui a possibilidade de reinfecção nesse período e tal. Nesse momento, a gente tem várias questões, né? Primeiro, esse aumento de novo do número de casos, essa tendência, tem vários estudos que fazem essa contagem, vamos dizer assim, essa previsão matemática, levando em consideração as tendências que a gente tem de aumento de casos, e esses todos mostram, assim, em torno de 95% de certeza de dizer que essa tendência de aumento, ela vai se manter nos próximos dias, nas próximas semanas. Basta a gente ver quem está por perto da gente. A gente tem escutado, não é, cada vez mais essa ampliação do número de casos que a gente tem. Então, o cenário é esse, é um cenário de aumento, a pandemia não acabou, a gente está vendo essa tendência de ampliação e precisamos voltar a nos cuidar. Assim, na verdade, não deveríamos ter parado de fazer isso nunca, que é principalmente a vacinação, a atenção para as segundas, terceiras doses para aquelas pessoas, e quartas doses para quem tiver aí no seu momento de fazer isso, e a utilização de máscaras em ambientes fechados. Isso é fundamental. Uhum. Eu queria te perguntar, Karina, na verdade, sobre o autoteste. A gente teve aí um aumento da utilização desse sistema de testagem. Por um acaso, esse nível de autotestes que foram feitos e possivelmente não foram adicionados aos números oficiais, eles podem ser colocados assim como subnotificação de casos? A gente pode ter uma realidade, na verdade, que a gente tem muitos mais casos do que realmente estão registrados? Com certeza isso acontece, porque quando a gente fazia sempre o PCR, né, aqueles que eram feitos em laboratórios, existe uma negociação. Então isso é uma notificação compulsória de todos esses casos que positivarem. Então já estavam autorizados todos os laboratórios, sejam públicos ou privados,
a realização até dos próprios testes que sejam de antígeno nas unidades básicas de saúde, eles tinham que ser reportados nessa previsão, nessa quantidade de casos, nesse número, né, que a gente tem de casos nos municípios e nos estados. Por outro lado, tem uma coisa importante, eu acho que o autoteste ele também tem seu lado positivo de fazer com que as pessoas possam facilmente, né, com alguma adequação e orientação, saber se tem a possibilidade. Eles têm uma eficácia menor do que o PCR, eles têm uma possibilidade. Então, assim, se deu positivo, é positivo, não há questionamento, né? Quando a gente tem um teste, seja ele de antígeno, de PCR positivo, é positivo. A depender do como fazer, da forma que foi realizado, da data dentro do período de infecção que foi realizado, esse resultado pode ser falso negativo. Agora, o que você está dizendo é importante. Com certeza, nós temos muito mais casos, né? Considerando que nem todo mundo que fez autoteste avisou algum lugar com a possibilidade de notificação. Agora, doutora Karina, o que choca mais é vendo esse platô sobe e desce, um pouco de estabilidade. Parece que as autoridades meio que deixaram meio que ao acaso. Vamos deixar até onde vai. Por que eu falo isso? Porque no dia a dia as pessoas parecem que já esqueceram por completo de usar máscaras, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, é obrigatório ainda no transporte público, metrô, trem, ônibus, mas as pessoas já entram assim aleatoriamente sem máscara. Quem usa transporte público já percebe isso. Por que que as autoridades ainda insistem em querer fechar os olhos para essa pandemia? A senhora bem falou, a pandemia não acabou. Não acabou aqui, não acabou em lugar do mundo. E a senhora bem lembrou, não vai acabar por decreto, porque são coisas básicas. O ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecina, recentemente falou assim, que o que vem acontecendo, o registro desse aumento de novos casos, bastava que lá atrás os gestores falassem, olha, vamos continuar usando as máscaras e deixar isso de lado. A gente pode entender dessa forma também, professora? Sim, totalmente, concordo totalmente com o meu querido Gonzalo Vecina, sabe, estou totalmente de acordo com essa. Se a gente tivesse tido uma não flexibilização que não faz sentido, nunca fez sentido, todos os especialistas apontaram para isso, não é hora de tirar. Uma coisa é você não usar máscara num espaço aberto, sem aglomeração, para caminhar num momento de trégua, isso é uma coisa. Outra coisa é, mesmo nesses momentos, a gente ter a liberação dessas máscaras. Por exemplo, em escolas, salas de aula, qual é a lógica de se ter uma sala de aula? Então, você vê nas escolas hoje o grande número de alunos dentro de uma mesma sala e professores positivos. Agora, isso que você traz é muito importante, que, assim, na verdade, o Brasil teve uma condução no enfrentamento à pandemia, que eu sempre digo que ela não foi só pífia, mas ela foi também intencional. Então, parece que não é interesse que as pessoas saibam o que está acontecendo, saibam o que significa o nosso comportamento humano no dia a dia, como é que a gente pode fazer para garantir que essas coisas, ou pelo menos diminuir a chance de que a gente se infecte, né, de infectar as pessoas à nossa volta, entender essa importância de pacto coletivo para que a gente entenda que essas diversidades e essas desigualdades no Brasil e no mundo, até que a gente resolva isso e que a gente consiga dar resposta, tanto do ponto de vista de imunização, mas de alguns cuidados também, não vai parar, ou seja, não vai deixar de acontecer. E tem outra coisa que eu acho bem importante, que as pessoas não estão levando em conta. As pessoas pensam assim, se eu estou vacinado, eu vou ter uma situação que vai ser um adoecimento que não é tão grave, não vou internar, não vou morrer. A gente também está vendo uma tendência ao número de óbitos, mas a tendência é que a gente não tenha aquela mesma situação, nem de casos, nem da letalidade que foi apresentada no início da pandemia, antes da vacina. Mas existe uma outra coisa da gente não olhar só para esses grupos vulneráveis, porque o adoecimento, mesmo por doença branda, os outros países no mundo estão olhando para isso, pode trazer um desenvolvimento de uma Covid longa, né? De uma situação que a gente tem visto, a depender do trabalho que a gente olha, entre 10% a 30% dos casos, pessoas que estão desenvolvendo sintomas, situações que diminuem sua qualidade de vida e sua possibilidade até de trabalho, enfim.
É o que você está dizendo, não existe transporte público sem máscara, espaços de trabalho, elevador, gente, eu entro no elevador, eu sempre brigo, porque eu estou de máscara e 5, 6 pessoas entrando no elevador sem máscara, isso não faz sentido. Professora, isso também me revolta. Aqui no prédio que a gente trabalha, aqui na Avenida Paulista, eu chego e assim, tem muito jovem trabalhando nesse prédio, também adultos também. Sim. Então, me irrita muito profundamente, eu chego de máscara, saio do metrô, chego de máscara e tem 5, 6 jovens falando, gritando alto, eu já olho com uma cara de poucos amigos e aí já se tocam, porque eu sou o único de máscara, mas é bem isso que a senhora falou, né, Ana? O uso da máscara tem que ser constante. E, na verdade, o que vem acontecendo é que os municípios estão recomendando o uso da máscara e não necessariamente tendo uma postura dura em cima dessa condição em que os números estão aumentando. Essa recomendação, assim, de forma mais displicente por conta dos municípios, do Estado, enfim, do governo, né? É um lavar as mãos e deixar que a sociedade decida o que fazer, professor? Professora não, doutora. Imagina. Para mim, assim, é mais que um lavar as mãos, é uma irresponsabilidade, porque a política pública, ela tem que estar determinada e pensada, e a gente tem que fazer com que a sociedade entenda os riscos. Então, se a informação vindo de quem está à frente da política pública pode não usar, as pessoas não vão usar. Se elas não sabem qual é o tamanho do risco, tanto em relação ao seu adoecimento pessoal, a possibilidade de infectar outras pessoas mais frágeis à sua volta, às vezes pessoas que por algum motivo não puderam tomar vacina, que têm uma outra condição, ou que já faz muito tempo que tomou a última dose de vacina e que a gente sabe disso, é um momento muito complexo que a gente está agora, porque essa imunogenicidade ela tem uma tendência de diminuição a partir dos 6 meses após a última dose. São coisas que a gente ainda precisa, claro, estudar mais, entender melhor, mas e isso muda de acordo com a faixa etária, né? Os mais jovens têm aí uma tendência de resposta imune por muito mais tempo do que as pessoas mais idosas, especialmente as pessoas com 80 e mais, 60 e mais, 50 e mais. Essa é outra coisa que eu não consigo entender. Por exemplo, os Estados Unidos, você já tem a indicação de vacina para 50 e mais, né? O Ministério está enrolando, acho que São Paulo tem até essa coisa de dizer que quer fazer isso, são profissionais de saúde que continuam atendendo esses casos, não tomaram a 4ª dose. Eu não tenho 60, sou profissional de saúde, atendo, eu só fiz até a 3ª dose já faz mais de 7 meses, ou seja, são decisões de política pública que precisam ser feitas com consciência, com orientação, e aí sim as pessoas podem tomar a decisão, mas tomar a decisão com base numa falta de informação vai levar a gente onde a gente tem ido até aqui, na condução da pandemia em nosso país, infelizmente. Professora Karina Calife, nosso tempo já está acabando, mas vou fazer um pedido para a senhora. Por favor, mande uma mensagem para essas pessoas continuarem usando máscara, seja onde for, no transporte público, no prédio onde trabalha, porque é muito importante. A senhora é médica sanitarista, é professora, por favor, faça aí um apelo. A senhora fazendo é melhor. Tá certo. Acho que são vários apelos. Primeiro, cuidem-se, usem máscara em todo e qualquer ambiente fechado que vocês estiverem, no transporte público, nos espaços em elevador, nos espaços de trabalho, que são ambientes fechados. Então, por favor, utilizem a máscara. A máscara, se for principalmente uma PFF2, uma máscara com uma boa proteção, ela te protege em até 95% da possibilidade de você se infectar, né? Existe uma outra coisa que é o aumento da reinfecção, quando a gente está vendo aí as novas variantes que estão chegando, então tem um aumento de reinfecção, mesmo por quem já se infectou pela Ômicron, que rodou aí em janeiro, há um potencial de reinfecção desse momento, porque são subvariantes, digamos assim, né? Então, não deixem de fazer isso é por vocês, isso é pelas pessoas que estão ao lado de vocês, por pessoas até que vocês não conhecem, mas que ao se infectarem vão ter situações, quanto maior o número de casos, mais pessoas vão ter uma situação complexa. A outra coisa que eu acho que é muito importante, se eu puder dar essa mensagem, que as pessoas completem seu esquema vacinal. Se você tomou a 1ª e a 2ª dose, já tem liberado para você a 3ª dose, vá tomar a 3ª dose. Se está liberada a 4ª dose, vá tomar. Eu tenho visto muitos idosos que acham que já tomaram 3 doses e não precisam da 4ª dose. Tomem a 4ª dose, porque depois de um tempo a gente tem uma diminuição dessa
resposta imune, né, pela vacina. Então é isso, se cuidem, se protejam e cobrem das autoridades aí o seu papel, que é fundamental. A gente tem visto outras coisas acontecendo que também tem a ver com esse comportamento humano e das gestões e políticas públicas por aí. Obrigada, viu, pela oportunidade. Perfeito, a gente que agradece. Conversamos com Karina Califf, que é professora e médica sanitarista. Professora, inclusive, chamei de professora corretamente. Muito obrigada e até a próxima. A gente agradece a sua participação. Até a próxima, se cuidem e usem máscara. Abraço, professora, obrigado.